Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, como nós tínhamos consciência de que haveria segunda sessão e como também tínhamos conhecimento que seria feita a leitura do parecer que nós acabamos de ouvir e que não existe a necessidade da repetição dos termos, inicialmente parabenizar o Manassés pela excelente peça jurídica fornecida aqui a esta casa, da mesma forma que gostaria que tivesse sido um pouco mais rápida. São exatamente 30 dias, mas de qualquer forma nós recebemos. Não concordamos, evidentemente, mas acatamos a decisão, por assim ser, entendemos a sua preocupação com relação à questão do fato determinado e, evidentemente, seguiremos todas essas orientações que são emanadas aqui desse parecer número 1/2012, e dizer de que gostaria de pedir apenas uma certidão do nosso protocolo, doutor Manassés, do nosso protocolo de entrada da CPI aqui na casa, né? Apenas uma certidão informando a data que nós entramos. Colocar que nos reuniremos, claro, mesmo em recesso, vamos encontrar uma forma de reunir a bancada, observar, fazer as análises e poder tirar daqui, evidentemente, os ensinamentos para que a gente possa dar o melhor entendimento para este parecer e para essa decisão. Pesquisando na Arima, que é a empresa que faz o cálculo atuarial, que faz o acompanhamento do Instituto de Previdência, nós vimos aqui os demonstrativos de resultados feito em 1º de fevereiro a respeito do regime próprio de previdência de morada nova. Eu vou estar lá no escritório, liguei, falei hoje com a assessoria lá, vou estar lá no escritório para tirar algumas dúvidas com relação aos números que são postos, a forma como é utilizada a questão do regime financeiro de repartição simples ou de capitalização, como é feito esse pagamento, as responsabilidades de cada um, a responsabilidade da prefeitura, é a projeção de resultados que são importantes para que a gente possa ver isso aqui, sob a avaliação atuarial. Então, é essa nossa posição a respeito dessa questão da CPI que nós protocolamos nesta casa no dia 30 de maio do corrente ano. Senhor secretário, ocupando nesse momento os trabalhos, a direção dos trabalhos nessa casa. Senhores vereadores, pela primeira vez. Senhores vereadores e senhoras vereadoras e o público aqui presente. Toda a classe política estadual e de forma especial no nosso município esperava atentamente a famosa lista do tribunal. Isso era um assunto em todas as mesas. Pode ou não pode? É candidato ou não é? No Diário do Nordeste de hoje, eu queria pedir a Ana que me passasse aqui, o vereador Marquinhos passar aqui esse Diário do Nordeste, por favor. Nós pudemos também acompanhar a votação ontem do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que ontem votou por 4-3, que os candidatos que as contas de 2010 foram desaprovadas, as contas da eleição federal de 2010, a que elegeu o presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, foram desaprovadas, poderão ser candidatos, por 4-3 com relação a 2010. E diz assim: apesar de ter liberado esses candidatos para disputar eleições, a Corte enfatizou que se houver a comprovação de as quitações foram forjadas pelos candidatos, a contabilidade será considerada não prestada. Aí aqui a relação, a lista do Tribunal de Contas,
separada da seguinte forma: sem indicação de nota de improbidade, com indicação de nota de improbidade e a de contas de governo, que é as prestadas pelos prefeitos. Só os prefeitos é quem tem conta de governo. Vereador, Pois não. parte. Pois não, pois não. Nós sabemos que, infelizmente, principalmente na nossa cidade, é desembargador demais. Todo mundo entende de lei demais. Agora, infelizmente, só acontece isso, sabe por quê? Porque essas pessoas que têm pouca sabedoria, para não chamar de outro nome, essas pessoas elas não são julgadas. Essas pessoas deveriam ser processadas. Essas pessoas que pegam o mandato de uma pessoa e tentam colocar lama no meio, essas pessoas deveriam ter um julgamento também. Agora é muito fácil. As pessoas pegam o microfone de uma emissora, as pessoas vão para esquinas desocupadas, as pessoas estão nos bares, até nos cultos. As pessoas pegam, não, Zé Cotó não é candidato porque é isso desse jeito, é outro, porque não é candidato, porque ele roubou. Rapaz, essa palavra é muito forte, vereadora. A vereadora Cristina, tomei conhecimento, não ouvi da boca dela, mas também conversa que isso é verdade, que eu ouvi de pessoas ligadas a ela, que eu até fiquei triste, que não é mais candidato. Fiquei triste, vereadora. Fiquei triste, mesmo sendo sua esposa, mas eu fiquei triste. Só sabe da amizade, do respeito que eu tenho em Vossa Excelência. Fiquei triste. Ela, há muito tempo, vinha conversando comigo e dizia que talvez não seja ser candidato. Não porque não pudesse ser candidato, mas porque a política não dava mais para ela. E colocou o nosso advogado, né, vai ser pré-candidato Cavalcante. Aí conversa no meio da rua, não, eu já sabia, ela não podia. Então é cheio de advogado na nossa cidade. É cheio de desembargador. Todo mundo sabe de tudo. E quem mais sabe a vez são pessoas analfabetas. Sabe de tudo. Então você pega. Ontem saltaram meu nome no meio da rua. Né? Que foi o nome do vereador que eu vi mais propaganda. Graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. Saltaram, né? Hoje já vieram pessoas, ligam para a gente, que a gente também tem uns amigos, né? Graças a Deus. Ligado para mim. Vereador, pelo amor de Deus, quem vai ser nosso candidato, você já decidiu? Que você não está sabendo que não pode. Aí me pegou de surpresa. Então as pessoas ficam colocando maldade, tentando colocar papa na boca das pessoas. Mas isso é porque, infelizmente, o nosso país, as leis não são cumpridas, porque é muito fácil eu chegar e dizer que a vereadora Cristina é corrupta, agora eu tenho que provar. Se eu não provasse, eu tinha que pegar um tipo de pena. Mas, infelizmente, todo mundo fala tudo e fica por isso. Obrigado, Vossa Excelência. A participação e fico agradecido pelas suas colocações. Para começar o entendimento que eu esperei essa relação nos últimos 30 dias e sabia que sairia dia 25, o advogado primeiro antecipou que sairia na sexta-feira anterior, mas depois disse que sairia na segunda-feira em torno de meio-dia, não saiu no jornal de segunda, foi disponibilizado na internet, no site do tribunal, e quem quiser acompanhar é só entrar lá no site do tribunal. E eu, evidentemente, tinha uma preocupação com a minha pessoa. Por quê? Porque é público e notório e sabedor, porque eu já disse aqui, que as minhas contas de 2005 foram desaprovadas como secretário de Desenvolvimento Econômico e Rural, que hoje é a Secretaria de Agricultura e Pecuária. E aí, vereadora Ana, puxei a relação. Desaprovadas sem nota de improbidade administrativa, nós temos 34 nomes em morada nova, sem nota de improbidade administrativa, inclusive o nome de Vossa Excelência. Os nomes, leio já, Zé. Queria dizer também que já dessa administração de 2009 já tem 2 nomes aqui. Já conta desaprovada de 2009. Até porque é normal, o contador é o Mermin. É o Mermin. Aí, sabe o que é que faltou? Uma nota fiscal feita de forma errada. E aí você só é puxar aqui e ver. Uma documentação mandada fora de tempo. O sim fora do prazo. E assim por diante. Então eu puxei, e eu já tinha o meu nome, o processo, 33967/06, exercício 2005,
UTO 423/2008. Olha como é engraçado, por que é que uma conta é desaprovada com uma multa de R$ 1.064,10, recolhida aos cofres do município, que a gente paga ao município. A gente não paga ao Tribunal de Justiça nem ao Tribunal de Contas. Esse dinheiro é devolvido ao município. Essa multa não é devolução de dinheiro, é multa. Multa é devolução de dinheiro, é desvio. Multa é o que você paga para poder cobrir esses custos. Olha a razão do voto, que é uma das coisas interessantes. Ele fala das coisas que são sanadas, coloca, vê o relatório técnico e diz que a ausência das cópias de extrato da primeira e da última folha é suficiente para a decisão considerada ao julgar as minhas contas como irregulares. Faltaram 2 folhas de papel. A primeira do extrato e a última. Pronto. Por isso, a multa de R$ 1.064,10 e as contas irregulares. Eu devo ter me sentido muito ruim nesse momento. E o nosso advogado da Câmara e mais 2 que fizeram o curso de Direito, e mais os demais que estudam, que vão nos acompanhar, de saber que, graças a Deus, o TCM teve o discernimento de pelo menos separar a lista. Porque, na minha opinião, essa lista aqui, sem improbidade administrativa, não era nem para existir. Essa é a minha opinião. Pois não, vereadora Ana, com todo prazer. Vereador Marcelo, essa questão, assim, já deu tanta polêmica na cidade, porque, na verdade, as rádios, eles soltam as listas como se não fosse mais candidato. Hoje já ligou pessoa dizendo, Ana, é verdade que agora saiu uma decisão ontem, que hoje que todo mundo pode ser candidato, e aí fica essa confusão, né? Na verdade, essa lista, o TCM tem por obrigação a informar o Ministério Público para, diante dessa lista, o Ministério Público decidir sobre a questão, né, do pedido de candidatura de cada um dos registros, ele analisando, né, toda a vida pregressa dos candidatos, se tem processos no judiciário, se tem processo no TCM, se são desaprovados, se não. Aí, diante disso, é que o Ministério Público vai dizer se vai liberar o registro da candidatura ou não. Mas essa lista aí não quer dizer nada. É uma lista simplesmente que o TCM está informando ao Ministério Público. Somente isso. Aí dá toda essa barbúrdia, dá toda essa confusão. Fulano é candidato, não é. Eu acho, é esperar o tempo. E aí a gente que está no meio fica nessa situação muito ruim, muito chata, né? Que, na verdade, hoje a gente não sabe nem o próprio Supremo sabe ainda o que é que quer, né? Com tanta um dia as pessoas que têm conta desaprovada de candidatura é candidato, outro dia não é, e aí fica essa confusão. Vamos esperar. E aí, como a nossa legislação também deixa muito a desejar, a gente acredita que todas as brechas vão ser preenchidas para que muitos candidatos possam até ser candidatos, quando, na verdade, eu não duvido nem nada se com improbidade também não seja candidato, eu não acredito mais. E aí vamos esperar para ver, né? Então, assim, para se dizer que fulano ou ciclano é candidato ou não, hoje, quem disser isso está mentindo. Tá baseado em quê para dizer isso, né? Vereador Ilmar. Pois não. Me conceda também. Claro, com todo prazer. Já que eu estou aqui assumindo aqui a presidência, me permita ficar sentado. Claro. Dizer que essa lei ficha limpa, na verdade, ela é de iniciativa popular e que realmente mobilizou todo o país, onde os congressistas, né, o Congresso Nacional e os juristas
estudaram essa questão da ficha limpa. Só que ela foi pouco divulgada, ela foi pouco discutida a modo do pensamento do vereador Giovanni de nacionalidade. Por exemplo, as informações, elas não chegaram devidamente às pessoas, ou seja, os municípios. Ela não chegou às informações concretas com relação à discussão final do ficha limpa. Estou entendendo aí que Vossa Excelência está com uma relação que eu não tive acesso a essa relação ainda, do Tribunal de Contas dos Municípios, TCMs, no caso aqui do Estado do Ceará. Do meu entendimento, que a gente entendia um pouco, era que a relação do ficha limpa, ou seja, o ficha suja, a pessoa que tinha nota de improbidade administrativa. A lei diz isto. E a outra seria as contas de gestão de governo, conta de governo desaprovadas nas câmaras municipais. Esse era o nosso entendimento. Concordo com Vossa Excelência que os nomes de pessoas que não têm nota de improbidade, o tribunal não tinha a obrigação ou o dever de colocar o nome dessas pessoas, porque aí confundem. Aí existe uma confusão na cabeça das pessoas. Se aquelas pessoas, eu tenho uma relação, que o tribunal coloca lá, não existe nota de improbidade, que maldosamente alguém pode pegar, maldosamente, e fazer um comentário, porque o nome está lá na relação, maldoso, um comentário maldoso. Então, na verdade, eu agradeço por Vossa Excelência estar aqui esclarecendo esses fatos aqui. É importante para a eleição agora, é muito importante o pronunciamento de Vossa Excelência na tribuna, e colocar realmente essas relações aí para quem é que pode e quem não pode no município de Morada Nova. Eu agradeço. Eu agradeço aos vereadores, vereadora Ana e ao vereador Giovanni, dizer que nesse momento, mesmo com tempo, e peço permissão apenas para fechar essa questão e mais uma outra, a Bia está oferecendo, mas eu queria só usar mais um tempinho, só para me fechar isso aqui. Nessa separação, nesses indicativos, vereador Marquinhos, coloca claramente o que o tribunal está tentando fazer. E isso aqui está sendo muito esperado pelos Ministérios Públicos, para que eles possam avaliar da melhor maneira possível cada situação. E eu fico ainda ansioso, esperando, evidentemente, para que esse registro seja feito normalmente, para que a gente possa encarar mais esta campanha, mais esta luta, tentando renovar mais um mandato, e consciente que o que é melhor para mim, para minha família, para os meus, de que este processo vencido, os processos seguintes, demonstrando a real responsabilidade dos fatos, como é o caso da tomada de conta especial de 2006, como é o caso da prestação da Câmara Municipal, as duas do Marquinhos já chegou e a minha de 2002 ainda não terminou. A de 10 anos atrás. As duas do Marquinhos, que foi agora, já terminaram, e as minhas, Ana, de 2002, a de 2001 aprovada e a de 2002 ainda não terminou. Só para fechar, colocando de que nós estamos caminhando, mesmo com a dificuldade, para que depois que essa lei for posta, porque ela ainda não está atuando, na hora que ela for posta, a gente possa começar um processo, Ana, de moralização das estruturas. E isso é importante, mesmo ela ainda não estando vigente, ela ainda não estando sendo usada, acionada, porque vigente ela já está, porque ela já foi determinada e já está dentro do seu prazo. Mas depois que ela produzir os efeitos legais, aí nós vamos saber realmente se essa grande ação popular, chamada de lei da ficha limpa, lei da ficha suja, possa, sem dúvida nenhuma, se evidenciar no nosso município. Por último, só para fechar, nós pegamos a cópia das nossas disputas com a Prefeitura Municipal, com relação à classe do magistério, recebemos aqui a cópia, toda a documentação está aqui, as decisões lá no Tribunal de Justiça. Vimos aqui uma solicitação da Prefeitura com pedido de antecipação de tutela combinatória e obrigação de não fazer, e depois a retirada desse processo contra o sindicato e contra a classe. Então está toda essa documentação com a gente, eu vou tirar cópias, porque mostra toda a sequência do trabalho que foi feito e evidentemente coloca
as nossas lutas aqui dentro desse documento. E repetir de que a nossa preocupação aqui, quando voltar em agosto, é cada vez mais melhorar, e peço, já disse uma vez, peço novamente ao nosso assessor, o doutor Manassés, para a gente cuidar da questão da revisão da lei orgânica, que a gente possa tirar aqui um dia, a gente possa sentar, possa tirar as dúvidas e a gente colocar o mais breve possível para que a gente possa votar essa importante revisão da lei orgânica, para que a gente tenha cada vez mais o sentido próprio de que hoje o país está passando, que é a melhora do quadro das leis e a melhora de todas as estruturas, de todos os processos, os códigos de processo, de todas as leis orgânicas de todos os municípios, principalmente os municípios de maior envergadura, como é o caso de Morada Nova. Muito obrigado.